Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com toda a igreja. Amém? O pastor pediu para eu pregar de manhã e à noite. E eu, nos últimos dias, venho meditando em alguns textos. E fiquei muito com foco no culto da noite, para o que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E os dias foram se aproximando, né? E eu não tinha preparado o sermão da manhã, eu não conseguia. E aí eu entendi que nós tínhamos que ficar no mesmo assunto, que nós tínhamos que começar e fazer em duas partes. E então, agora pela manhã nós vamos iniciar, vamos fazer a primeira parte e à noite a segunda. Talvez você que está aqui agora e vai voltar à noite, eu espero que você esteja, você vai ouvir algumas coisas de novo. Mas eu creio que todos nós vamos poder ser edificados hoje com essa mensagem. Eu quero que você marque essa data. Hoje é dia 20 de julho de 2025. A nossa vida cristã, ela é no decorrer da nossa vida cristã, nós estabelecemos marcos, né? Você anda até certo ponto, você vai crescendo e você vai estabelecendo marcas. Cheguei até aqui. Agora você tem um objetivo de chegar num outro patamar. E eu espero em Deus que hoje nós vamos marcar esse dia, 20 de julho, e que ele seja um marco na nossa vida. Seja algo que você possa ter como referência daqui para frente e falar, eu quero mudar algo na minha vida, eu quero que algo mude. E o que nós vamos falar hoje é sobre vida de oração. E, independentemente do nível, do grau, do seu relacionamento com Deus, de como você tem a sua vida de oração, o que eu quero que você saiba é que Deus quer mais. É mais. O nosso Deus nos fez imagem e semelhança dele, com o propósito de também de se relacionar conosco. Era assim lá no princípio, lá no Éden. O Senhor se relacionava pessoalmente com a sua criação, com a sua imagem e semelhança. Algo que se perdeu. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, lá na eternidade, já havia determinado, já havia decretado separar um povo para si. Um povo com o qual ele iria se relacionar. Ele iria falar, ele ia ouvir. Se você é crente, se você é nascido de novo, se você é regenerado, você faz parte disso que Deus estabeleceu lá na eternidade. E o marco que eu gostaria que nós estabelecêssemos hoje
era no sentido de relacionamento com Deus. O texto que nós vamos meditar está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6 é muito conhecido, pois é aqui que o apóstolo Paulo ele nos apresenta a armadura de Deus. E após ele detalhar a armadura de Deus, após ele falar da couraça da justiça, após ele falar do calçado, da preparação do evangelho, após ele falar do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele nos adverte. Ele nos dá um conselho aqui no versículo 18. Então ele diz assim, eu estou usando a Almeida, revista corrigida. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Senhor. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, Deus. Queremos apresentar as nossas vidas agora diante do Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor nos criou com um propósito. O Senhor, ó Pai, nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos separou com um propósito, Pai. Ó Deus, o Senhor nos chamou. O Senhor nos regenerou para uma nova vida, Pai, para uma vida no Espírito. Um chamado, Pai, sobrenatural, o qual nós só podemos viver, Pai, na dependência do Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Oramos a Ti agora, Pai, e te pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, Pai, possa ministrar nas nossas vidas nesse dia, Pai. Tanto agora pela manhã, quanto à noite. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa atuar e ministrar com poder nas nossas vidas nesse dia, Pai. Ó Deus, nos capacita, Pai, a receber agora a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Nos edifica, nos alimenta hoje, Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Oramos agradecidos ao Senhor por tudo e te pedimos a Tua bênção agora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, agora nós vamos ter um tipo de spoiler da pregação da noite. Vamos somente ater alguns pontos aqui, para que à noite a gente continue a falar desse assunto. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. O que vem a ser exatamente isso? Orar em todo o tempo. O chamado para uma vida cristã é um chamado sobrenatural. Para uma vida sobrenatural. A nossa missão, aquilo que Deus determina para o viver cristão, é algo que nós só podemos viver no poder do Espírito Santo. Somente pelo poder da graça soberana de Deus. Eu estou falando de viver cristão. Pregar, cantar, tocar instrumento, qualquer um. Qualquer um pode fazer isso com a graça
a graça comum de Deus. Deus concede graça comum. O homem faz coisas maravilhosas. Desenvolve projetos, tecnologia, coisas fantásticas, porque Deus capacita o homem a fazer essas coisas. E nós podemos, e qualquer pessoa pode fazer as coisas que nós fazemos aqui. Eu poderia pegar um orador, uma pessoa inteligente aí, e treinar ele nisso aqui, e falar, olha, eu quero que você fale lá na igreja isso aqui, e você vai usar como referência esses textos bíblicos, e eu garanto para vocês, pegar uma pessoa boa aí, um cara que é profissional, orador, ele ia falar muito melhor que eu aqui. Com técnicas de chamar atenção, técnicas de entonação de voz e tal. Ia fazer muito melhor que eu. Se nós pegássemos uma banda profissional, lógico que nós temos excelentes músicos aqui, mas se nós pegássemos uma banda profissional aqui, para tocar com instrumentos de ponta aí, faríamos algo fantástico aqui. Poderíamos ter professores, contratar professores de alto nível, e talvez eles iam ter técnicas de ensinar melhores do que as nossas. Qualquer coisa, irmãos, pode ser feito com a graça comum de Deus. Acontece que Deus não chamou a gente para pregar, para cantar, para ensinar só. Ele chamou para pregar no poder de Deus. Ele chamou para cantar no poder de Deus. Para que o Espírito Santo haja em você e através de você para impactar, para alcançar e para abençoar vidas. Para convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo pelo poder do Espírito Santo. Para ministrar a palavra de Deus através do ensino das nossas criancinhas, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, para que possam ser edificados pela palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Foi para isso que Deus nos chamou. Se chamasse para fazer coisas, não precisava ser crente para vir aqui, qualquer um. Ninguém precisa da graça salvadora para fazer coisas. Você pode fazer, qualquer um pode fazer. É sobre isso hoje, irmãos, que nós vamos falar. Agora nós vamos falar um pouquinho. O tempo não vai permitir falar muita coisa. Mas à noite nós vamos um pouco mais fundo nesse assunto. O meio pelo qual Deus escolheu para agir em nós e através de nós é a oração. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Quem está falando isso aqui, ó, o cara que escreveu isso aqui, era tão preparado, era um mestre, um doutor da lei, que conhecia de cor o Antigo Testamento. Ele fala que no meio dele ali, entre os judeus, ele era excelente, ele estava acima de qualquer um, irrepreensível. E ele chama aqui, ele dá a receita aqui, olha, façam isso, revistam-se disso. Vocês não vão lutar contra carne e sangue. Vocês vão lutar contra os principados, as potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vocês precisam estar revestidos disso aqui. Mas nada disso vai funcionar
se vocês não tiverem uma vida de oração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica. Súplica é o quê? É implorar. É pedir com insistência. É humilhação, é se humilhar. Súplica. Irmãos, não sei quem gosta de dicionário, que eu gosto. De vez em quando eu vou no dicionário, e o dicionário é uma coisa fantástica. Só que eu perco muito tempo, porque eu vou lá procurar uma palavra e vou vendo outras e outras e outras. E é um negócio muito legal. Vamos falar um pouco mais sobre dicionário hoje. Mas eu fui lá, porque a gente tem ideia do que é uma palavra, mas é muito bom a gente ir no dicionário. A nossa língua é algo tão rico, tão maravilhoso. E eu fui lá para conferir. Súplica. Súplica. Tá, esse microfone está falhando? Parece, às vezes tem impressão de que não está chegando. Ah, tá. Então, súplica, irmãos, é isso. É um pedido onde você se humilha, onde você pede com insistência. Então, o apóstolo Paulo diz isso, que você tem que orar com toda perseverança e súplica por todos os santos. A igreja orando pela igreja, os irmãos orando pelos irmãos, unidos, o corpo unido no poder do Espírito Santo através da oração. Essa foi a forma com que Deus escolheu para agir em nós e através de nós. É o alimento. Assim como Ele determinou que a nossa vida, a nossa subsistência como ser humano, no corpo físico, o que Deus determinou de forma, de como a gente sobrevive? Através de comer, de se alimentar, não é? Deus nos deu a vida. Você pode falar, não, mas Deus vai me sustentar, vai me dar a vida. Não, se você não comer, você vai morrer. Deus até pode te sustentar de uma forma milagrosa e você não comer, mas isso não é a regra. Você precisa comer. Essa foi o método, a forma com que Deus determinou que a gente vivesse fisicamente. Então a gente precisa se alimentar. Acho que ninguém discorda disso. Mas a forma com que Deus escolheu para agir, para que o seu poder flua através da igreja, é a oração. É o alimento. Para que você se lembre de comer, Deus te deu o que também? Fome. Você sente fome. Já pensou se a gente não tivesse fome e esquecesse de comer? Tem que comer, né? Está na minha agenda ali. Comer. Mas eu esqueci. Deixa para amanhã. Você não tem fome? Ou se você não tivesse paladar. Imagina que Deus é tão maravilhoso, irmãos. Ele criou a gente de uma forma tão perfeita. Pensa no paladar. Você ter o prazer de degustar coisas. Como Deus é maravilhoso. Imagina se a gente não tivesse paladar. Comida fosse algo que você ingerisse como se fosse, sei lá, o ar. E já encheu, parei, tal. Se você não tivesse fome, não tivesse aquele prazer de falar, poxa, eu estou com fome, que gostoso comer. Como Deus é maravilhoso. Proporciona prazeres na vida da gente, diários, que a gente às vezes não se atém a isso, né? Mas Deus é maravilhoso. Para que você coma, Ele te deu fome. Ele te deu o paladar. Para que você deguste aquilo que Ele provê para a sua mesa. Na vida espiritual, irmãos. A vida do cristão deveria ser uma vida de fome por oração.
de desejo, de prazer, de uma degustação espiritual, num tempo dedicado a falar com Deus, a me alimentar de Deus, a me alimentar do Espírito. O ideal da nossa vida seria essa fome, esse desejo diário, uma necessidade, assim como a necessidade do alimento. Uma degustação, assim como os manjares, as comidas mais deliciosas que você gosta, que você sente prazer nelas. Esse seria o nosso ideal. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Existe um questionamento com relação à oração, que é, aparentemente, ele aparenta até uma certa lógica, teologicamente falando, mas a prática, quando a gente entende, se você lê a Bíblia, você vai ver que ele não tem cabimento. Eu vou falar para vocês o que é. As pessoas às vezes questionam, mas se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, onipotente, Ele tem todos esses atributos, Ele sabe de tudo, e Ele já tem determinado a nossa vida, Ele já sabe o nosso amanhã, sabe o depois de amanhã, sabe, Ele tem nas suas mãos os meus dias, Ele sabe de tudo. Para que orar? Para que orar? Eu tenho um projeto, eu tenho uma necessidade. Deus sabe se esse projeto vai dar bem ou não, vai dar certo ou não. Eu tenho uma enfermidade. Deus sabe se eu vou ser curado ou não? Claro que sabe. Então, para que orar? Se tudo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ué. Então, para que orar? Apresenta essa fala, essa ideia, ela expressa uma certa lógica. Mas essa lógica se despedaça, se acaba à medida que você conhece o Deus da Bíblia. À medida que você lê a palavra de Deus e vê como que Deus age. Como Deus agiu na vida do seu filho aqui na terra, durante os 33 anos que ele viveu aqui. Como Deus agiu na vida dos apóstolos, dos profetas. Foi através da oração. Então nós oramos não porque a lógica manda, ou porque faz sentido, ou algo assim. Nós oramos porque Deus manda. Deus ordena que seja assim. Deus determinou que fosse assim. Não é uma opção. Não é algo que, sei lá, quando nada der certo, recorre à oração. Orar quando as coisas estão tão mal, quando o avião começa na turbulência e as coisas começam, quando a máscara cai ali, qualquer um ora, irmãos. Até ateu ora. O ateu ali fala, ai meu Deus, já orou. Qualquer um. Quando os recursos que eu tenho acabaram, quando eu não tenho mais aonde recorrer, não tenho mais o que fazer, aí eu vou orar. Essa é a perspectiva mais carnal que pode ter sobre oração. E infelizmente, irmãos, muitos crentes oram assim, procedem assim. Quando tudo dá errado, mas eu já tentei de tudo, primeiro, não deu certo, agora eu vou orar, né? Porque,
Afinal de contas, a minha capacidade não foi suficiente, meu dinheiro não foi suficiente, meu conhecimento não foi suficiente, meus amigos não foram suficientes. Então eu vou orar. É a última opção lá da lista, né? É lamentável. Se a gente proceder assim, se um crente proceder assim, porque essa é uma percepção carnal, totalmente carnal, humana, racional, né, do que é oração. Como eu falei para vocês, hoje eu gostaria só de dar essa pequena introdução do que nós vamos falar hoje à noite. Mas nós temos ainda alguns minutinhos. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 39. Orando em todo o tempo. Veja bem, tempo. Tempo é uma palavra muito enigmática às vezes, né? O tempo, irmãos, é algo... Veja bem, nós nascemos com uma quantidade de tempo determinada. Eu gosto muito de conversar com o irmão Jovaer, e ele já me falou isso várias vezes, mais de uma vez. Quando a gente vai passando dos 18 anos, às vezes a gente começa a fazer isso, começa a falar a mesma coisa várias vezes, mas é bom. Eu já estou entrando nessa. Som, ei, ei, som, ei. Não que toda pessoa que tem idade tenha sabedoria. Às vezes a pessoa tem idade e não tem nada. Então sai besteira da... Então, a idade não quer dizer que a pessoa tem sabedoria. Anos atrás, quando ele estava... porque realmente ele estava numa situação bem difícil do pulmão. Ninguém descobria exatamente o que era. Passou muitos dias lá no centro médico e tal. E depois ele veio para o hospital municipal. Eu já tinha visitado no centro médico e fui lá visitar no hospital. Aí eu falei, então, irmão, como é que você está? Ele falou, irmão, eu estou tranquilo. O que eu sei é que Deus já me deu uma quantia de dias e já está determinado. O meu tempo está na mão de Deus. E se chegou a hora, chegou a hora. Eu estou tranquilo. Foi isso que ele me falou, lá no hospital municipal, quando eu fui visitar lá. Aí, graças a Deus, ali Deus colocou a doutora Montserrat para tratar do pulmão dele, e graças a Deus ele foi curado, recuperado, e está aí, ó, pronto para o futebol. Pronto para o jogo. Graças a Deus. Então o tempo é dado para cada um de nós, irmãos, de forma igual. Tanto o tempo total da nossa vida, como o tempo do dia. Alguém aqui tem mais de 24 horas por dia? Eu tenho só 24 horas por dia. Não tem, né? Ou seja, é igual. É igual. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, por todos os santos. Todo o tempo. Essa palavra é muito importante você pensar nela.
Nunca se teve tanta tecnologia, tanta facilidade de transporte, de comunicação, de tudo. Você não precisa gastar tempo. Você fala, olha, eu não tenho tempo de fazer janta, então eu vou pedir pelo iFood aqui no aplicativo, e enquanto isso eu tomo banho, dá o tempo do lanche chegar, da comida chegar, ou seja, meu tempo, enquanto eu estou fazendo uma coisa, outra coisa já está sendo feita por alguém, então, ou seja, eu tenho uma economia de tempo. Eu não vou ter que gastar tempo para fazer e tal. Matematicamente falando, o que teria que ter? Quando a gente tem facilidades, teria que sobrar tempo, não tinha que sobrar no fim do dia? Afinal de contas, tudo está tão fácil, tudo tão rápido, né? Então sobra tempo. Quem aqui sobra bastante tempo no dia assim e fala, poxa vida, já fiz tudo, olha, tenho todo esse tempo meu aqui. Não é bem assim, né? Acontece que Deus dá o mesmo tempo para mim e para você, para qualquer um, para todos nós. E o que mais está dificultando a nossa vida, muitas vezes, com toda a facilidade, com toda a tecnologia, é a questão do tempo. Marcos 1, a partir de 29, diz assim: E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e o servia. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Irmãos, esse texto, né, nós temos aqui só 2 minutos aqui. Nós temos algo interessante aqui. Jesus é Deus. É o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A segunda pessoa da Trindade, a teologia define assim. Então, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, passa um dia difícil, corrido, atendendo pessoas, curando, libertando. Imagina a situação, irmãos. Uma cidade, uma região extremamente pobre, não havia recursos. As pessoas morriam por enfermidades que hoje se trata no postinho de saúde, não precisa ir num hospital. As pessoas morriam porque não havia recurso. Uma fratura podia ser morte, um machucado, uma infecção, era morte. Uma tuberculose era morte. E assim por diante, não tinha remédio, não tinha antibiótico, não tinha nada.
Imagina uma cidade onde as pessoas, sabendo que tem alguém que pode curá-las, o que aconteceu? Que tumulto foi esse naquela porta? Todas as pessoas procurando cura, socorro, auxílio, ajuda. E a palavra de Deus diz que Jesus curou todos. Atendeu um por um na porta da casa de Pedro. A palavra não fala, não dá detalhes, mas eu acredito que talvez o último a sair, o último da fila lá, deve ter saído já bem tarde da noite. Mas a palavra diz que pressupõe-se, né, que eles foram dormir, descansar, mas ainda bem cedo, ainda estava escuro, e o Senhor Jesus se retirou para um lugar deserto e ali orava. Retirou-se para um lugar deserto, deixou a cama, deixou o seu descanso merecido, um descanso que era fundamental para restaurar, para renovar suas forças, porque ele era 100% humano. Ele não fazia uso dos seus atributos divinos na sua condição humana. Ele não tinha superpoderes. Não era um super-homem, era um homem comum, no sentido físico. Ele deixou o seu descanso necessário, merecido, e ainda estava escuro, e saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. A segunda pessoa da Trindade orando a pessoa, o Filho orando ao Pai no poder do Espírito Santo. O Deus eterno, aquele que sempre esteve com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Sempre desfrutou dessa unidade, dessa comunhão com o Pai. Mas na sua condição humana, ele dependia dessa comunhão. Jesus, como homem, dependia do Pai e o buscava em oração. De madrugada, escuro, cansado, ele se separou num lugar deserto e ali orava. Ele achou tempo para a oração. Ele buscou o tempo. Ele se separou de tudo, de toda agitação, de todo barulho. De coisas importantes. A nossa dificuldade muitas vezes, irmãos, não é entre escolher o que é bom e o que é ruim. Às vezes a nossa dificuldade é escolher entre o que é bom e o que é excelente. O que é bom e o que é superior a isso. O nosso tempo acabou, irmãos. Espero que você esteja aqui hoje à noite. Talvez algumas coisas que eu falei agora eu vou repetir. Não porque eu estou ficando velho, é porque é a mesma mensagem. Eu só estou adiantando um pouquinho. Porque era para fazer duas, mas eu fiz uma só, porque não... E só para finalizar, irmão, tá? Pode? Um minutinho só. Num desses cultos de oração, de quinta-feira, lotados, aqui estávamos em 3 pessoas, é um público bom. Já estamos aí com quase 3% da igreja, irmãos. Os 97 vão vir. Em nome de Jesus. Marquem aí, dia 20 de julho. Quem sabe 20 de julho de 2026 nós não vamos estar enchendo, né?
os cultos de oração. Mas um irmão me falou uma coisa que me chamou a atenção, e eu estava preparando essa mensagem, isso há 2 semanas atrás, conversando aqui, o irmão Hélio, falando sobre instrumento, sobre música, ele falou, não, irmão, tudo que vai fazer para Deus tem que ser feito com excelência. Ele está certo, perfeitamente certo. Mas aí aquilo me deu um start aqui, assim, sobre a mensagem. E aí eu falei, não, irmão, tem que ser feito com excelência. Mas para que seja feito com excelência, tem que ser feito na dependência. E aí eu completei ainda, eu fui achando, né? Eu não sou muito nesse negócio de rima, de tal, não, para pregação. Eu tive um pastor que era muito assim, as pregações dele tudo cheio de rima, igual quem assiste o Saião, as pregações do Luiz Saião, ele gosta muito disso, de rimar as coisas, tal, fazer uns trocadilhos, assim, é interessante, né? Mas aí se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, ela seria a consciência da dependência para a excelência. Então eu falei para o irmão, irmão, tocar com excelência, cantar com excelência, não precisa ser crente. Tem músico, tem, né, Rafa? Deve ter baterista do mundo aí melhor que você, não tem? Talvez. Talvez. Né? Pode chegar ali e arrebentar aquela bateria, né? Fazer sair fumaça ali. Mas e aí? Pode ter músicos, né, no mundo aí, que toque até melhor que o irmão. Mas e aí? Pode tocar com excelência, né? Mas o que difere a gente do mundo é isso, irmãos. É depender de Deus. É depender do poder de Deus. Da graça soberana do Deus Todo-Poderoso. É isso que faz diferença, irmãos. É sobre isso que nós vamos prosseguir logo mais à noite, falando sobre isso. Eu espero que você esteja aqui, que todos nós possamos ser abençoados por essa palavra. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Vamos dividir em classe, irmãos? E vamos dividir em classe. Que Deus os abençoe. Obrigado, irmãos.